Algumas portas nunca deveriam ser abertas. Algumas histórias nunca deveriam ser investigadas. E alguns lugares nunca deveriam ser esquecidos. Hospital Psiquiátrico Santa Augusta, 1952. O prédio surgiu no meio da mata como uma ferida aberta na paisagem. 5 andares de concreto cinza, janelas com grades, muros altas, para proteção dos pacientes, diziam os médicos. Mas ninguém explicava por que as grades estavam do lado de dentro. O Hospital Psiquiátrico Santa Augusta foi inaugurado com pompa. Autoridades locais elogiaram a modernidade do tratamento. Famílias desesperadas entregaram seus entes queridos acreditando em cura. Não sabiam que muitos nunca voltariam. Durante 2 décadas, o hospital funcionou em segredo relativo, isolado, cercado por quilômetros de mata fechada. O acesso era difícil. Visitantes raros, perguntas desencorajadas, e então, em 1973, tudo desmoronou. Um enfermeiro afastado procurou a imprensa com documentos roubados, relatórios médicos adulterados, listas de pacientes que desapareceram, fotos de celas de isolamento onde pessoas foram esquecidas por semanas. Autoridades intervieram. Investigações começaram. O que encontraram foi pior do que imaginavam. Porões secretos, equipamentos de eletrochoque improvisados, prontuários queimados às pressas, e o quarto 428, trancado, lacrado, com correntes do lado de fora. Quando finalmente forçaram a porta, encontraram algo que não fazia sentido. O quarto estava vazio, completamente vazio, mas as paredes estavam cobertas de arranhões, marcas de unhas profundas, desesperadas, todas convergindo para um ponto: a porta. Como se alguém tivesse tentado sair. Por anos, investigadores tentaram reconstruir a história do quarto 428, mas encontraram algo estranho. Todos os registros da última ocupante haviam sido deliberadamente destruídos. Seu nome foi riscado, sua foto removida, seu histórico médico incinerado. Restou apenas uma pasta fina, anotações fragmentadas, observações clínicas escritas por mãos trêmulas. Entrada -15 de março de 1968. Paciente transferida de outra instituição. Diagnóstico: catatonia severa. Não responde a estímulos verbais. Entrada -22 de março de 1968. Paciente permanece imóvel durante o dia. À noite, senta-se na cama e observa a porta. Duração: 6-8 horas. Continua centrada. 10 de abril de 1968. Enfermeira Santos relata desconforto extremo ao realizar rounds noturnos no quarto 428. Paciente a observou sem piscar. Durante todo o procedimento, enfermeira solicitou transferência de setor. Entrada -3 de maio de 1968. Pacientes adjacentes 426 e 430 apresentam insônia súbita. Relatam presença nos quartos. Medicação para dormir aumentada. Entrada -18 de maio de 1968. Urgente interno Jorge Mendes. Encontrado inconsciente no corredor, próximo ao 428. Ao recobrar consciência, apresentou taquicardia severa. Repetia: ela saiu do quarto. Ela saiu do quarto. Ela saiu do quarto. Transferido para a área de cuidados intensivos. Entrada -19 de maio de 1968. Jorge Mendes faleceu 04-13. Causa: parada cardíaca. Médico legista Dr. Rocha anota. Expressão facial sugere terror extremo, inconsistente, com parada cardíaca natural. Entrada -20 de maio de 1968. Surto coletivo. 6 pacientes do quarto andar em crise simultânea. Todos descrevem a mesma alucinação. Mulher de camisola branca, cabelos longos, parada no canto do quarto, olhando fixamente. Detaram recurrente, ela não pisca, última, 27 de maio de 1968. Quarto 428 será lacrado até segunda ordem. Paciente. Texto ilegível, borrado. Não podemos, rasgado. Deus nos perdoe. Depois dessa data, silêncio. Nenhum registro. Nenhuma explicação. Apenas o quarto trancado. Mesmo lacrado, o quarto 428 continuou ativo. Funcionários que trabalhavam no turno da noite relatavam os mesmos eventos.
23. Passos lentos no corredor do quarto andar. Sempre começando no fim do corredor. Sempre parando na porta do 428, 1h30, rangido de molas de cama. Vindo de dentro do quarto vazio. 3h17. 3 batidas suaves na porta. De dentro pra fora. Toc, toc. Quem ousava verificar encontrava sempre a mesma coisa. Porta trancada. Corredor vazio, silêncio absoluto. Mas a certeza de que algo estava ali. Observando, esperando. Um segurança veterano, Sr. Olavo, trabalhou no hospital de 1965 até o fechamento em 1973, antes de morrer. Em 1989, concedeu uma única entrevista. Eu nunca vi ela, mas sentia toda a noite, às 3h17, sentia o peso do olhar, como se alguém me avaliasse, decidindo se eu era adequado. Alguns colegas viram, nunca mais foram os mesmos. Um deles jurou que ela apareceu no reflexo do vidro da lanterna, sorrindo. Mas quando ele virou, nada, apenas um corredor vazio. E aquela sensação de que algo havia mudado de lugar. 26 de julho de 1973, última noite de operação do Hospital Santa Augusta. Vigia Marcelo Costa, 34 anos, estava sozinho no turno. Sua última decisão, verificar o quarto 428. Vou acabar com esse mistério de uma vez. Disse ao supervisor por telefone. S310, ele subiu ao quarto andar. A câmera de segurança do corredor gravou tudo. 3h12, Marcelo caminha até a porta do 428. Para observar. 3h14, ele tira as chaves. Hesita. 3h16, destrava a primeira fechadura. 3h17, a porta se abre sozinha. Marcelo congela. A câmera mostra o quarto vazio. Escuro, ele dá um passo para trás. Então, 3h18, Marcelo entra no quarto. A porta fecha atrás dele. 3h19, silêncio. 3h20, a porta se abre novamente. Marcelo sai, caminha em direção à câmera. Mas há algo errado. Seus movimentos são mecânicos, rígidos, quando ele passa pela câmera. O reflexo no vidro da lente mostra algo impossível. Não é Marcelo, é uma mulher de camisola branca. Cabelos longos, cobrindo o rosto, sorrindo. Marcelo foi encontrado na manhã seguinte no estacionamento vivo, mas mudo. Não falou uma palavra pelos próximos 16 anos. Em 1989, pouco antes de morrer, sussurrou uma única frase ao médico. Ela me deixou sair, mas levou outra coisa no meu lugar. O hospital foi oficialmente fechado, mas a história estava apenas começando. 40 anos se passaram desde que o Hospital Santa Augusta fechou as suas portas. O prédio ainda está lá, abandonado, esquecido, a apodrecer com o tempo, mas não está vazio. Manchester, avançamos para 2015. 3 jovens, movidos pela curiosidade e talvez por um pouco de cerveja, decidem invadir o hospital abandonado. Equipados com câmaras GoPro, lanternas potentes e uma dose extra de coragem, eles estão prontos para desvendar os mistérios do lugar. Lucas, com 22 anos, era o líder do grupo. Ele dizia: é só um prédio velho. Lendas urbanas são para assustar crianças. Mariana, de 20 anos, filmava tudo, pensando no sucesso que o vídeo faria. Conteúdo perfeito para o canal. Vai viralizar. Já Rafael, o mais novo, com 19 anos, estava hesitante. Pessoal, eu li sobre este lugar. Dizem que a gente que entrou e Lucas interrompeu e nada. Vamos. Eles entraram por uma janela partida do primeiro andar. Eram exatamente 22h47. Pelos minutos seguintes, exploraram os andares inferiores. As paredes estavam cobertas de grafites, o chão cheio de lixo e móveis partidos. Era um cenário de decadência total. As 2352 chegaram ao quarto andar. A atmosfera mudou. O ar ficou mais frio, o silêncio mais profundo, quase opressivo. E foi então que a encontraram, a porta. O número 428 ainda estava visível, pintado à mão, desbotado pelo tempo. A porta não estava trancada como esperavam, estava entreaberta. Alguém esteve aqui antes de nós, sussurrou Mariana. Lucas, sem hesitar, empurrou a porta, que rangeu lentamente. O quarto estava vazio. Apenas uma cama de metal enferrujada no centro. As paredes estavam a descascar, revelando camadas de tinta velha. E havia arranhões por toda parte. Nas paredes,
no chão, até no teto. Que ambiente pesado, murmurou Rafael. É só um quarto, respondeu Lucas, mas a sua voz tremia um pouco. Mariana continuava a filmar, captando cada detalhe sombrio. De repente o visor da câmera começou a piscar. Está a dar erro, disse ela. E foi nesse preciso momento que ouviram toque, toque, toque. 3 batidas secas, vindas de dentro do armário embutido na parede. O silêncio que se seguiu foi mortal. Tem alguém aí dentro, sussurrou Lucas, com os olhos fixos no armário. Então por que é que estamos aqui parados? Exclamou Rafael, visivelmente apavorado. Lucas aproximou-se lentamente do armário, a mão a tremer ao alcançar a maçaneta. Num movimento rápido, abriu a porta de uma vez. Estava vazio. Apenas algumas roupas de hospital penduradas, podres e cobertas de mofo. Voltou-la. Deve ter sido o vento ou... Mas ele não conseguiu terminar a frase. Mariana gritou, na tela da sua câmera, na repetição dos últimos segundos. Alguém estava parado atrás de Lucas. Uma mulher com uma camisola branca, de cabelos longos e escuros. Mas quando olharam ao redor, não havia ninguém. Vamos embora! Gritou Rafael, já a correr pelo corredor. Saíram do quarto em disparada, mas pararam abruptamente. Algo estava diferente. O corredor por onde entraram tinha 5 portas de cada lado. Agora tinha 6 e todas estavam abertas, exceto uma, a porta do quarto 428, que agora estava fechada e trancada, com correntes novas, brilhantes. Isto não estava aqui antes, balbuciou Mariana. Lucas tentou puxar a maçaneta. Estava firmemente trancada. E então, ouviram, do outro lado da porta, passos lentos, arrastados, aproximarem-se. Passo, passo, passo. Pararam exatamente do outro lado da madeira. Silêncio. E depois, sentiram algo a pressionar a porta por dentro, como se um rosto estivesse encostado contra ela. E uma voz feminina, baixa e rouca. Alguém ficou. Foi o suficiente. Os 3 correram sem olhar para trás. Desceram escadas, atravessaram corredores, saltaram pela janela e só pararam quando estavam seguros dentro do carro. Com as mãos a tremer, Mariana verificou a câmera. Gravou alguma coisa? Perguntou Lucas, ofegante. Ela rebobinou a gravação e carregou no play. A tela mostrava o quarto 428 vazio, mas o áudio captou uma respiração pesada, próxima do microfone. E então, uma voz clara como cristal disse: 1, 2, 3. A contagem parou. A câmera, sozinha, girou e enquadrou a porta, onde uma silhueta escura estava parada a observar. E a sorriu. Mariana apagou o vídeo imediatamente. Eles nunca mais voltaram ao hospital. Mas a experiência marcou-os para sempre. Rafael começou a ter pesadelos recorrentes. Era sempre o mesmo sonho. Ele estava no quarto 428, sozinho. A porta abria-se e ela entrava. Sentava-se na cama e observava-o, sem piscar, e sussurrava: Você voltou? Quem era a mulher do quarto 428? A sua história é um mistério que muitos tentaram desvendar. Um jornalista dedicou anos à pesquisa e finalmente encontrou um documento antigo. Uma certidão de óbito datada de 1968, o nome estava censurado. Local da morte: Hospital Psiquiátrico Santa Augusta. Causa: desconhecida. Mas havia uma nota nas observações. Dizia: paciente encontrada em estado catatônico no quarto 428. Olhos abertos. Sem sinais vitais. Estimativa: morte ocorrida 72 horas antes da descoberta. Paciente permaneceu sentada a observar a porta. Durante esse período, ela morreu a olhar, a esperar por alguém. E, ao que parece, nunca parou de esperar. Ao longo dos anos, guardas de segurança, pessoas em situação de rua que procuravam abrigo, adolescentes curiosos, todos relataram a mesma sensação estranha. Você entra no quarto, parece vazio, mas sente uma presença. Não está à sua frente. Não está ao seu lado. Está atrás de si. Sempre é. E dizem que se você olhar para o reflexo de algo, um pedaço de vidro, um metal polido, a tela do seu telemóvel, vai vê-la parada, a observar-lhe, sem piscar. Alguns dizem que ela apenas observa, avalia, decide. Mas outros contam algo muito pior. Dizem que ela troca de lugar consigo. Você sai do quarto, mas já não é mais você que está no controle. Ela está. Você fica
lá dentro, no quarto 428, a observar a porta, a esperar Harrison. Eventualmente, o prédio do Hospital Santa Augusta foi finalmente demolido. Durante os trabalhos, os trabalhadores recusaram a entrar no quarto andar. A empresa de demolição teve que contratar uma equipe especializada para lidar com a situação. Quando essa equipe chegou ao quarto 428, encontrou algo inexplicável. A porta estava trancada por dentro. Tiveram que arrombar. O quarto estava vazio. Mas na parede, escrito com algo que parecia ser uma unha, estava uma mensagem. Alguém veio, alguém ficou, alguém saiu, e por baixo, outra frase. Mas não eram eles. E ainda mais abaixo, uma lista, dezenas de nomes e datas. O último nome na lista parecia fresco, escrito recentemente, e pertencia a um dos trabalhadores da demolição, um homem que tinha entrado sozinho no quarto minutos antes. Ele foi encontrado no estacionamento. Estava vivo, mas diferente, não falava. Naredia apenas ficava sentado, a olhar fixamente para uma parede, sem piscar, durante horas. Os médicos não conseguiam descobrir o que havia de errado com ele, mas à noite, quando todos pensavam que ele estava a dormir, ele sussurrava para si mesmo: ela deixou-me sair. Agora é a minha vez de esperar. O Hospital Santa Augusta já não existe, mas o quarto 428, alguns dizem que não era um lugar, é uma condição. Uma vez que você entra, parte de si nunca mais sai, e parte dela sai consigo. Esta é a história do quarto 428, a lenda urbana que se recusa a morrer, porque talvez nunca tenha sido apenas uma lenda. Se você gostou desta história aterrorizante, inscreva-se no canal para mais lendas urbanas e casos reais que vão fazer você questionar a realidade. Deixe o seu like se ficou com um arrepio na espinha, e comente abaixo. Você teria coragem de entrar no quarto 428 ou acredita que certos lugares devem permanecer esquecidos para sempre? Partilhe este vídeo com aquele amigo que adora terror, mas talvez ele não devesse assistir a isto sozinho à noite. E lembre-se, algumas portas nunca deveriam ser abertas, alguns quartos nunca deveriam ser visitados, e algumas presenças nunca vão embora. No nosso próximo vídeo vamos contar a história de Ababá e a estátua de palhaço, a chamada telefônica mais assustadora da história. Até lá. Verifique se você está realmente sozinho no seu quarto, porque ela pode estar atrás de si. Agora mesmo observar. Sam Biscuit.